Sabia que existem truques psicológicos que fazem qualquer venda se tornar muito mais provável de acontecer? E é justamente por isso que vamos mostrar agora 3 truques psicológicos de vendas que vendem muito mesmo. São estratégias bastante utilizadas por profissionais de sucesso que mexem com o subconsciente dos clientes, ajudando a criar conexão, despertar desejo e levar as compras de maneira natural. E o melhor, você pode começar a usá-las hoje mesmo, pode acreditar. Então vamos lá. 1. Rapport. Conecte-se e ganhe confiança dos clientes. Essa expressão vem do francês rapporter, que significa criar uma relação. Basicamente, rapport é uma técnica utilizada para criar empatia com outra pessoa e assim alcançar uma comunicação clara, harmônica e mais assertiva. Em outras palavras, criar uma conexão com outra pessoa. Desse modo, será possível criar confiança verdadeira, fazendo com que ambas as partes sejam mais abertas e receptivas. Justamente por isso que o rapport é muito utilizado por profissionais de vendas, seja para conseguir conquistar novos clientes, quanto também para realizar uma nova negociação. Por que usar o rapport? Um dos principais benefícios do rapport é gerar empatia entre as pessoas. Dessa maneira, as pessoas estarão mais propensas e abertas a conversar com você ou sua empresa. Em outras palavras, é possível quebrar possíveis barreiras que possam existir no começo de uma conversa. Consequentemente, é estabelecida uma confiança maior e até instantânea. Assim, é possível trabalhar uma conversa que flua bem. Ou seja, a sua comunicação ou do seu negócio funcionará muito bem com as outras pessoas ou seus clientes, principalmente pelo fato de ser clara, objetiva, assertiva e harmônica. O rapport faz com que uma sintonia seja criada, e assim, todos estarão mais interessados e abertos no processo. E claro, as chances de aumentar suas vendas aumentam significativamente, porque seus clientes terão empatia com a sua empresa, confiam e entendem o que está sendo falado, e assim estarão mais propensos a comprar com você ou com a sua empresa. Da mesma forma, o rapport fará com que a sua empresa consiga manter seus clientes por muito tempo. Literalmente criará um relacionamento de longo prazo, duradouro com cada cliente, e ainda fará com que eles voltem a comprar com você sempre. Suas principais técnicas. Basicamente, existem 2 técnicas principais de rapport, a do espelhamento e a da reciprocidade. Espelhamento. Trata-se de uma técnica que consiste em imitar a linguagem corporal de outra pessoa para gerar empatia, como por exemplo, gestos, posturas, expressões faciais, entre outros. Porém, é muito importante ser sutil, muito sutil. Caso contrário, ela será forçada demais, não natural, e poderá trazer resultados negativos, parecendo até ser algum tipo de deboche. Reciprocidade. Nessa técnica, o principal ponto é criar uma relação de confiança. É o famoso oferecer algo sem esperar nada em troca. Ou seja, ao descobrir as necessidades dos seus clientes, você ou empresa pode ajudá-los com algo, sem pedir nenhum favor de volta. Isso ajuda a construir uma relação de camaradagem e confiança. 2. PNL, o poder das palavras e o comportamento na venda. PNL significa Programação Neurolinguística. Basicamente, é o estudo do comportamento e aprendizado do ser humano. Dessa maneira, entender o processo da mente e tentar provocar mudanças para alcançar resultados positivos. E assim, trabalha o alcance de objetivos através do desenvolvimento de habilidades variadas, como autoanálise, adaptações e mudanças, por exemplo. Em outras palavras, a PNL serve para que as pessoas busquem autodesenvolvimento pessoal e profissional, mesmo quando algo possa parecer bastante difícil. E no meio profissional, a PNL é muito procurada para o desenvolvimento de comunicação mais clara e assertiva, influência e empatia. Logo, justamente por isso que a programação neurolinguística vem sendo cada vez mais trabalhada pelas empresas, tanto para o seu público interno como também para conseguir convencer seus consumidores. Seus 8 princípios básicos. A PNL se baseia em 8 princípios que, quando bem trabalhados, ajudarão muito a otimizar resultados na vida pessoal e profissional e, consequentemente, conquistar seus objetivos. 1. Comportamento. Nossos comportamentos podem variar de acordo com cada situação nas quais nos deparamos, e eles dependem muito do nosso estado emocional e físico em cada momento. Por isso, a PNL faz com que a gente trabalhe e controle nossos comportamentos sob diversas situações, e dessa maneira, garantir que as nossas reações sejam feitas de acordo com a nossa inteligência emocional, lidando com adversidades da melhor maneira possível, de forma coerente e justa. Por isso, trabalhar sua inteligência emocional é fundamental nesse ponto. 2. Rapport, que é exatamente a técnica que explicamos lá no começo deste conteúdo. 3. Intenção positiva.
Segundo a PNL, por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva, ou seja, as pessoas agem, na maioria das vezes, com boas intenções. Nesse sentido, a PNL bate no ponto que os indivíduos fazem o seu melhor sempre, dentro das possibilidades e recursos disponíveis. Dessa forma, é fundamental termos empatia e não culpar os outros por possíveis resultados negativos. Neste momento, o ideal é compreender que as pessoas deram o seu melhor naquele momento. 4. Individualidade. Cada pessoa tem seu jeito de pensar, suas visões e valores. Justamente por isso, a PNL faz com que a gente esteja aberto para compreender as opiniões dos outros. Nós não somos donos da verdade, logo é preciso saber lidar bem com críticas e sugestões, principalmente pelo fato de que o ponto de vista de uma outra pessoa pode ser bastante valioso para nós. 5. Mapa mental. Cada pessoa tem um jeito de enxergar e compreender o mundo, e isso é baseado nas experiências que ela teve durante a sua vida, nos seus mapas internos. Ou seja, isso é baseado nas sensações e conhecimentos que mostram como lidar com determinadas situações ao longo de nossas vidas. Conforme vamos crescendo e vivendo, atualizamos e mudamos nossos mapas mentais, transformando também a nossa forma de reagir e entender o mundo ao nosso redor. 6. Capacidade. De certo modo, a PNL mostra que todas as pessoas dispõem de ferramentas e capacidade para buscar e alcançar seus objetivos. Basta querer ir atrás, fazer acontecer. A capacidade está na crença de cada um de nós. Só nós somos capazes de entender que só depende de nós para conseguirmos aquilo que queremos. Assim, é preciso trabalhar a mente e reduzir as atitudes negativas e improdutivas. Sempre temos que encarar os desafios com positividade e confiança no nosso potencial, bem como analisar e entender o comportamento das pessoas ao nosso redor. 7. Flexibilidade. Ser uma pessoa flexível e conseguir se adaptar a diversas situações é muito importante para conseguir atingir seus objetivos, tanto na vida pessoal quanto na profissional também. Quanto mais flexibilidade tivermos, maior serão as chances de termos sucesso. Porém, é muito importante que essa flexibilidade não cause nenhum aspecto negativo nas nossas vidas. 8. Mudança. Bem como a flexibilidade, a mudança é essencial na programação neurolinguística, ou seja, mudar para otimizar sua performance e melhorar seus resultados sempre que necessário. Dessa maneira, ter outros comportamentos e atitudes no dia a dia. Isso pode mudar a maneira de como interage com as outras pessoas e com o mundo também. E seus principais benefícios: a performance e o desempenho são aumentados consideravelmente. A partir do momento que uma pessoa aprende a gerenciar seus pensamentos e emoções, ela naturalmente se torna sua própria líder e de seus relacionamentos com outras pessoas. Logo, ela estará ciente das novas mudanças, e assim estará pronta para conquistar aquilo que deseja. Do mesmo modo, a gestão de clientes é aprimorada, porque será possível entender melhor seus comportamentos, bem como lidar com conflitos, insatisfações ou até melhorias que precisam ser feitas no processo como um todo. Além disso, sua saúde mental e física serão mais fortes, principalmente pelo fato de que você conseguirá compreender e analisar tudo de forma mais positiva e racional, e assim estará ciente do que poderá ser feito para melhorar sua saúde como um todo, e sua mentalidade estará mais leve e em dia. Assim, você se sentirá mais motivado ou motivada e confiante em realizar suas tarefas. Considerando isso, um assunto que pode ajudar muito nesse ponto é o mindset, que basicamente é o conjunto de crenças e pensamentos que moldam nossa mente, o que determina a forma de como nós nos comportamos. Em outras palavras, significa o tipo de mentalidade que cada pessoa tem sobre a vida. 3. Gatilhos mentais, estímulos que geram ação. Gatilhos mentais são estímulos recebidos pelo nosso cérebro que influenciam diretamente a nossa tomada de decisão. São aquelas decisões que a gente toma e nem percebe, e é praticamente uma reação automática que temos ao receber tais estímulos. Eles podem produzir sintomas emocionais, tanto favoráveis como alegria, motivação, calma, pensamentos positivos, entre outros, ou desfavoráveis também, como pensamentos negativos, pânico, desânimo, ansiedade, entre outros. E reagir aos gatilhos mentais é algo natural do ser humano diante de estímulos externos. Isso pode ser trabalhado de maneira estratégica para proporcionar sentimentos desejados. E saber estimular esses gatilhos é uma ferramenta de persuasão muito poderosa e poderá gerar ótimos resultados de marketing e vendas. Exemplos e tipos de gatilhos mentais. Agora vamos citar alguns exemplos de gatilhos mentais. Eles não são os únicos, existem muitos outros também, mas estes aqui são os utilizados cada vez mais, tudo bem? 1. Reciprocidade. Como a própria palavra diz, o gatilho mental aqui pode ser sentido quando alguém nos dá sem lhe pedir nada em troca, mas automaticamente nós nos sentimos felizes em retribuir o favor.
Como exemplo, podemos citar quando uma loja envia uma cortesia da casa para o cliente, que este, por sua vez, fica tão feliz e agradecido que se sente na obrigação de voltar para retribuir a gentileza. 2. Autoridade. Neste caso, sua empresa precisa passar autoridade, ou seja, mostrar que sabe o que está fazendo e que tem confiança das pessoas. É o caso de quando as pessoas falam que tal marca é autoridade em tal assunto. Como exemplo, podemos citar algum médico muito famoso e bem conceituado falando sobre como cuidar bem da sua saúde. Com certeza as pessoas vão escutá-lo por confiarem na sua autoridade sobre este assunto. 3. Novidade. Este gatilho mental é quando apresentamos algo bem novo, ou seja, diante de novidades, as pessoas costumam ficar curiosas e vão atrás para entender mais. Como exemplo, podemos citar as versões novas de smartphones. Quando lançados, os consumidores vão atrás para entender o que mudou para melhor e se vale a pena comprá-los. 4. Prova social. As pessoas são bastante influenciáveis por outros. Muitas vezes, acabamos gostando de coisas porque os outros gostam também, mesmo que sem querer. Por isso, quando algo é popular, ele costuma ser ainda mais popular. A prova social é isso. Como exemplo, podemos citar um restaurante que tem uma fila bem grande de espera. Provavelmente, muitas pessoas olham para a fila e entendem que aquele restaurante deve ser muito bom. 5. Escassez e urgência. Talvez um dos mais utilizados, esse gatilho bate num ponto de que os consumidores não podem perder essa chance de comprar um determinado produto ou serviço. Caso contrário, ficarão sem por ser por tempo ou quantidade limitada. Como exemplo, podemos citar uma marca que faz uma promoção com produtos exclusivos com quantidades limitadas, ou algum preço especial por um determinado período apenas. 6. Antecipação. Esse gatilho trabalha a curiosidade das pessoas por algo que está por vir. Dessa maneira, é possível despertar o interesse e a expectativa dos consumidores em quererem comprar algo quando chegar, inclusive entrando na fila de espera antes mesmo do produto ou serviço chegar. Um exemplo são os filmes que lançam seus trailers antes para provocar os consumidores a quererem assistir quando forem lançados. 7. Dor versus prazer. Esse gatilho é trabalhado em cima das dores ou problemas que os consumidores podem ter ou estarem enfrentando. Desse modo, a marca entende pelo que cada consumidor passa e oferece um produto ou serviço que pode mudar totalmente esse cenário, como a melhor solução para isso, ou seja, que irá resolver o que o cliente precisa. Como exemplo, podemos citar as escolas de idiomas, que muitas vezes trabalham os pontos que não saber falar tal língua atrapalha na vida dos consumidores, como procura de empregos ou crescimento de carreira. 8. Exclusividade. É comum e natural do ser humano querer algo exclusivo, mesmo que sem querer. Ter acesso a uma informação exclusiva faz com que as pessoas se sintam especiais, únicas. Por isso, procuram algo que só eles ou poucas pessoas possam ter. Como exemplo, podemos citar clubes de assinatura, onde só os clientes mais especiais recebem acesso a conteúdos exclusivos que poucos podem ter. E com essas 3 técnicas de vendas que acabamos de mostrar, você terá muito mais ferramentas e recursos para conseguir vender bem seus produtos ou serviços, de forma natural e assertiva. No entanto, é muito importante entender também que vender não é apenas sobre oferecer produtos ou serviços, mas sim sobre entender como a mente dos clientes funciona. Por isso, se quiser entender os 2 principais comportamentos psicológicos dos consumidores que influenciam muito a decisão de compra deles, assista esse vídeo que mostra e explica exatamente isso. Com certeza vai agregar muito valor no seu processo de venda. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E aí, já conheceu ou utilizou algum desses truques de vendas? Comente aqui com a gente. E só para recapitular as técnicas que mostramos aqui: rapport, PNL, gatilhos mentais. E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.